Então, fui assistir Encoraçado Potemkin e é um filme sobre não comer carne podre. Caso você nunca tenha ouvido falar desse filme, o que eu sinceramente duvido, ele começa com a seguinte história. Marinheiros reclamam que a carne tá podre, cheio de véio. Oficiais mandam eles comerem assim mesmo. Marinheiros respondem, não vou fazer cosplay de Timão e Pumba. Oficiais então dizem, vocês vão morrer. Marinheiros falam, quem vai morrer é você. E nisso gera a revolução. Nesse enredo relativamente simples, Eisenstein sacou que toda revolução começa assim, com alguém falando, não vou engolir essa merda, literalmente ou metaforicamente. E nisso, demonstra como o poder funciona e desmorona. Existe um caos que antecede a criação. É preciso que algo se quebre para que as pessoas compreendam que no regime em que vivem não são mais que funções. No filme, a carne com vermes virou metáfora. O navio virou sociedade. Os marinheiros viraram, a gente. A rebelião dos marinheiros contra os oficiais materializa cinematograficamente um conceito fundamental na antropologia política de guerra constitutiva. O que é isso? Segundo David Graeber, monarquias, e por extensão estados modernos, são marcadas por uma espécie de guerra primordial e constitutiva entre rei e povo. Uma que é anterior mesmo à distinção supostamente fundacional de Carl Schmitt entre amigo e inimigo. É constitutiva no sentido de que é através da relação antagônica que tanto o rei quanto o povo podem ser ditos como surgindo. Não é que existe o tirano depois da resistência. Os dois surgem juntos, mas que um define o outro, eles se criam mutuamente através do conflito. Sem tirano, não existe revolucionário. Sem oprimido, não existe opressor. No filme, essa guerra constitutiva emerge através de uma progressão dramática, rigorosa e estruturada em múltiplos enredos entrelaçados. Os marinheiros estão lá no navio, vivendo a vidinha deles, que não é lá essas coisas, mas enfim, é a vida que eles conhecem. Aí chega a hora da refeição. E eles descobrem que a carne tá podre mesmo, assim, com larvas, tudo. O médico do navio vem, olha aquilo e fala, tá tudo bem, pode comer. Os marinheiros olham pra ele, tipo, sério mesmo que você tá falando isso? Porque, né, uma coisa é aceitar algumas condições ruins, faz parte da vida militar. Outra coisa é aceitar comer podridão literal, enquanto alguém te olha na cara e fala que tá tudo normal. E aí que começa a ficar interessante, porque a questão não é só a carne. A carne não é só tipo a gota d'água. Aqui não é apenas comida estragada. É um momento em que fica claro pra todo mundo que o sistema não tá nem tentando mais disfarçar. Não é que os oficiais estão sendo rigorosos ou justos. Estão sendo simplesmente abusivos. E ainda por cima mentido descaradamente sobre isso. É a revelação súbita da podridão que sempre esteve presente, mas oculta. É o momento em que a aparência se desfaz e a realidade se mostra nua. É a guerra constitutiva que Graeber identificou como parte estrutural das dinâmicas de poder. É a guerra constitutiva entre dominador e dominado se tornando visível. Isso leva a um seguinte padrão de escalonamento presente nessas estruturas de poder. Sacrifício de servos leva a perigoso jogo de superação. Reis sentem que devem matar ainda mais para afirmar natureza excepcional. Medem-se contra reis anteriores. Círculo dos destinados à morte cada vez se expande. Vamos tentar pensar isso em termos de filme. A progressão narrativa se passa por 4 estágios que correspondem a níveis crescentes de violência. Antes da rebelião, os marinheiros existem apenas como massa amorfa, carne de canhão. Durante o conflito, emerge o povo, como agente consciente em relação à violência. Primeiro ponto, tem uma queixa passiva diante da violência latente, reclamação sobre a carne podre. Depois, uma resistência passiva, o que anuncia a violência prestes a explodir, que é a recusa em comer. Aí a gente tem uma ação defensiva que vai evocar a consciência de classe diante da explosão de violência por parte do governo, que é o momento que marinheiro chama de irmãos outros marinheiros que foram designados para matá-los, e estes se recusam em atirar nos companheiros. Por fim, a gente tem a ação ofensiva por parte dos marinheiros após o massacre de Odessa, que é a tomada do navio e bombardeio. Simultaneamente, os oficiais revelam-se como extensão da soberania czarista, não meros indivíduos, e o czar, em específico, o Estado de forma geral, é o que Graeber define como um monstro, mas um monstro que é transfigurado em sagrado e exterior à sociedade.
no qual ele pode transgredir a ordem social. Fazer uma merda absurda, mas é uma legitimidade que é quase sagrada. Ou sagrada de fato em algumas sociedades. No caso do Kizar, provavelmente é algo no meio termo disso. E com isso, temos que pensar nos próprios oficiais. Eles são monstros. Mas se no começo do filme eles são uma extensão do Kizar, uma extensão do sagrado, eles paulatinamente são dessacralizados, pois cada vez mais eles não têm uma exterioridade o suficiente para assumir a posição sagrada. Eles forçam os marinheiros a comer podridão, que é um canibalismo simbólico. Mentem na cara dura, o médico falando que tá tudo normal. Batem em quem resiste. Mas não tem porra nenhuma de aura divina. São só os brutamontes uniformizados, entranhados na vida profana, mundana e comum. Ao contrário do monstro sagrado. E a partir do momento que perdem a máscara de autoridade divina, sobra a violência pura. Que na teoria do Greber, como no filme, o poder sem legitimidade sempre escala a violência, porque é a única ferramenta que tem. O termo do antropólogo é círculo dos destinados à morte se expande. No filme você vê isso na progressão. Primeiro ameaça, depois execução, depois massacre. Cada vez mais gente tem que morrer para manter a farsa em pé. A estrutura causal de Eisenstein espelha a natureza mutuamente constitutiva da guerra rei-povo. Não há marinheiros revolucionários sem essa tirania czarista sacralizada, contra a qual esses marinheiros vão se rebelar. Não há opressão sem resistência que a exponha como tal. Grupos constituídos, mas... E como o conflito em si funciona? Greber considera que os conflitos funcionam em duas camadas. Primeira camada, os dois lados tentando se fuder mutuamente dentro das regras. Segunda camada, brigando sobre quais são essas regras. No filme você vê isso claramente. Começou com um problema militar normal. Marinheiros reclamando da comida, oficiais exigindo disciplina. Todo mundo ainda aceitando que a hierarquia naval existia. Só estavam discutindo os detalhes. Aí, o Vakulinchuk... Eu vou chamar esse cara de Walter, porque esse nome é impossível de falar rápido. Aí o Walter morre, e agora não é mais sobre comida. Não é mais sobre obedecer regras. É sobre quem tem direito de mandar, quem tem direito de viver ou morrer, se os oficiais têm direito de mandar em alguma coisa. Mas aí rola o massacre de Odessa. E essas duas camadas se dissolvem. Esta é apenas a violência nua, sem máscaras, sem justificativas. O que Greber define como soberania. Soberania é simplesmente o reconhecimento do direito de exercer violência com impunidade. O plot central é aquele que eu falei. Marinheiros não querem ser Timão e Pumba, e isso desencadeia o motim e resulta na união da sociedade. Mas é atravessado por outros plots. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre por que obrigar marinheiros a comerem carne podre é ruim, mas sobre o motivo disso estourar uma rebelião, acho que vale a pena gastar uma saliva. Greber Salins pensa a fórmula básica de como funciona o poder nos seguintes termos. O projeto essencial da economia da realeza é PRP, onde o comando político de pessoas dá uma acumulação de riquezas, e aqui vocês têm que entender riqueza como qualquer coisa que uma sociedade valoriza. Essa acumulação de riqueza produz um maior comando de pessoas. É um ciclo que se autoalimenta e tende a ser infinito. Essa economia política no filme deveria ser: comando dos oficiais sobre marinheiros, deveria gerar riqueza, disciplina, lealdade, capacidade bélica, e assim aumentar o comando sobre marinheiros e expandir a área de comando do Império Russo. Mas o que acontece é, comando coercitivo e ilegítimo dos oficiais sobre marinheiros gera medo e ódio por parte desses marinheiros. É metaforizado na carne cheia de vermes, que pode ser inclusive pensado como a carne dos próprios marinheiros sendo consumida pelos oficiais, que no fim sendo consumida por esse regime de poder. Isso destrói o comando dos oficiais sobre os marinheiros. Sacaram que o ciclo se quebra? Quando você só tem porrada para oferecer, perde a legitimidade. E aqui tem um ponto importante. Não somente se quebra, você retrocede. Tanto que os moradores de Odessa se solidarizam com os marinheiros no encoraçado. Se fôssemos colocar naquela fórmula, ficaria algo como P gera R negativo que gera P negativo. A solidariedade de Odessa apresenta a tese que a rebelião não fica contida só no navio. Se espalha, vira um movimento regional. Porque quando as pessoas veem que o sistema não oferece nada além de porrada, elas param de aceitar a dominação. Pelo menos é o que o filme defende. Walter era só um marinheiro, um cara qualquer.
Inclusive morreu cedo no filme, no motim. Desculpa aí pelo spoiler do filme de 100 anos atrás. Mas isso é um ponto de virada na história. E Walter se torna um mártir, no sentido político, que no contexto do filme inverte a lógica da soberania czarista. Os marinheiros pegam o corpo dele e levam para a cidade de Odessa, onde o colocam sob uma tenda com uma placa, morto por uma colher de sopa. Walter, assim como eu, você e todo mundo, morre por motivos ridículos na mão do Estado. Mas sua morte pode acordar outras pessoas. A cidade começa a se solidarizar com os marinheiros. Walter morto torna-se mais poderoso que Walter vivo. Porque vivo, ele era só um cara. Morto, ele vira um símbolo. Vira a prova concreta de que o sistema mata a gente por motivos banais. Isso cria uma meta-pessoa, um ser que tem habilidade para além das pessoas normais, e que simboliza algo que pode ser incorporado por essas pessoas normais. No caso do filme, uma meta-pessoa revolucionária é construída a partir da morte de Walter. O Czar também é uma meta-pessoa, mas ele representa o poder divino na Terra. Walter morto vira uma meta-pessoa. Representa a dignidade humana violada, a injustiça que não pode ser mais tolerada. Eisenstein compreendeu que mártires não são apenas vítimas, são símbolos que transformam sofrimento individual em causa coletiva. Não é só morrer, é morrer de um jeito que faz sentido para quem fica. Isso é uma disputa de narrativas. Uma disputa sobre quem tem o direito de representar o destino humano, o que Graeber chama de carisma. Ambos estão nesse lugar, mas Walter é um anti-ícone, contra-imagem ao Czar distante e invisível. Se o Czar representa autoridade divina abstrata, Walter representa dignidade humana concreta. Assim, a multidão que se une em torno do corpo não está apenas prestando homenagem, está participando de um ritual de criação, criando uma nova fonte de legitimidade. Mas tem um ponto nesse processo que é genial por parte do Eisenstein. Ele mata o possível herói logo no começo. Walter, que poderia facilmente ser o herói da história, morre cedo pra caramba. Porque Eisenstein sacou que revolução com protagonista individual sempre termina em culto de personalidade, se não em autoritarismo. A morte de Walter libera espaço para a emergência do verdadeiro protagonista, a consciência coletiva em formação, a massa que vira movimento. Eisenstein quebrou com toda a tradição mitológica da fundação de Estado, de revoluções e mesmo a ideia de heroísmo. Normalmente tem o cara diferentão, exterior às regras, que transgride e funda nova ordem. Pensa nos mitos de fundação. Sempre tem o rei estrangeiro, o herói transgressor, o escolhido. Aqui foda-se. A transgressão é ato coletivo de centenas, não heroísmo individual. A transformação segue a seguinte ordem: massa amorfa, sem consciência, vira classe para si, consciência de grupo, que por sua vez torna-se sujeito histórico, e isso resulta na vitória coletiva. Cada estágio é salto qualitativo, não evolução gradual, e o interessante é que isso inverte completamente a lógica tradicional do poder. Na realeza você tem afundamento de status. O fundador é o ápice, os descendentes vão decaindo. Na revolução é o oposto, é um movimento ascendente. Quanto mais longe do estado inicial de opressão, mais alto você chega. Como disse Eisenstein, eles não podem desver sua própria consciência revolucionária. É transformação ontológica irreversível. Aí vem a sequência mais famosa e pesada do filme. Provavelmente uma das mais famosas do cinema, o massacre nas escadarias de Odessa. A população tá lá, se solidarizando com os marinheiros, aí chegam as tropas czaristas, descendo metodicamente as escadas, metendo chumbo na galera, em todo mundo, mulher, criança, velho, cachorro, em um ritmo inexorável, passo a passo, tiro após tiro, vida após vida. Não tem distinção entre quem tá protestando e quem tava só passando por ali, indo comprar um pão. Não tem negociação, não tem aviso, não tem nada, é só violência pura. A sequência é filmada de um jeito que você sente o desespero das pessoas tentando fugir escadaria abaixo, tropeçando uma nas outras, sendo atropelados. Inclusive, é daqui uma das cenas mais famosas, que é do carrinho de bebê descendo as escadas sozinho, que depois foi copiado em 1000 filmes, em muitos tipos de filme. Voltando a Graeber e Salles.
Soberania é simplesmente o reconhecimento do direito de exercer violência com impunidade. No final, a mensagem é clara. Quando o poder se sente ameaçado, ele mostra sua verdadeira face. Não tem conversa, não tem diplomacia, não tem vamos resolver isso civilizadamente. É vamos matar todo mundo que possa representar uma ameaça. O Estado pode matar, você não pode matar o Estado. Essa é a diferença básica, pois nenhuma ordem legal pode se constituir sozinha. Alguém tem que estar acima da lei para criar a lei. E esse alguém demonstra sua posição atirando em quem quiser, quando quiser, ou falando de jeito mais bonito. Nenhuma ordem constitucional pode constituir a si mesma. Gostamos de dizer que ninguém está acima da lei, mas isso, se fosse realmente verdade, leis não existiriam para começar. Esse é o paradoxo fundacional da soberania. O poder que cria e mantém a ordem legal não pode estar sujeito a essa mesma ordem. O massacre de Odessa expõe que a legitimidade repousa sobre ilegitimidade prévia. Esses atos de violência aleatória confirmam seu status divino. Uma força que lança raios sem razão aparente é a personificação da justiça. A arbitrariedade da seleção das vítimas, o carrinho de bebê, a mulher, etc., seguem essa lógica. Demonstrar que qualquer um pode ser morto, que o poder soberano não precisa de razões, pois ele está acima dela. No final do filme, a gente tem Coraçado Potemkin versus Esquadra Imperial. Poderia ser filmado como um Davi contra Golias naval, canhão apontando, tensão máxima, todo mundo esperando uma batalha épica, né? Canhão, explosão, heroísmo militar, pacote completo do cinema de ação. Quando a esquadra se aproxima, os marinheiros Potemkin fazem sinal: juntem-se a nós. E aí, silêncio total, tensão máxima. Você fica ali pensando, cara, agora a porrada vai alombrar. Então o marinheiro da esquadra sorri, depois outro, e de repente está todo mundo confraternizando. A esquadra inteira se recusa a atirar nos rebeldes. Eles viram irmãos. Aqui a gente tem uma vitória através da conversão, ou mais especificamente, da conscientização de classe, não destruição. O que na estrutura social se encaixava como inimigo, agora vira irmão. Provavelmente possível, mas poderoso como ferramenta mítica. Mito aqui não como mentira ou algo que se perde no tempo, mas mito como algo que funda um pensamento e guia os passos de um presente e um futuro. Aqui é importante parar de pensar a arte como apenas reflexo da realidade e tomá-la também como visão do que poderia ser, dotar o cinema de ser profecia visual e sonora de possibilidades latentes na condição humana. Quando a esquadra dos almirantes se recusa a atirar nos rebeldes, remove-se a diferença hierárquica. O que resta é democracia absoluta, fraternidade revolucionária. A bandeira vermelha hasteada simboliza uma transformação ontológica, de súditos iguais na submissão, todos sob a lona, para cidadãos iguais na liberdade, todos sob a bandeira vermelha. Os marinheiros não são mais os mesmos seres humanos, pois, como disse Eisenstein, eles não podem desver sua própria consciência revolucionária. Existe uma irreversibilidade da tomada de consciência. Uma vez que você vê como o sistema funciona de verdade, não consegue mais fingir que não viu. Tem algo do aspecto formal desse filme que é interessante para pensar o próprio conteúdo dele. A gente sai de carne podre, revolta, confronto, execução, recusa, motim, morte do Walter, vigília, solidariedade, massacre, retaliação, vitória. Não tem volta. Não tem o caráter mítico da repetição. É progresso irreversível dentro de uma causalidade férrea, que sequer deixa espaço para flashbacks, pois o passado não tem autoridade sobre o presente, temos somente condições materiais atuais. Cada elemento é logicamente necessário, um destino secularizado. Cada passo força o próximo. Não tem acaso, não tem milagre, não tem contingência. Condições materiais gestam contradições eternas que despertam a consciência coletiva, que manifesta a ação transformadora que instaura nova estrutura. E repare que a sua escala, carne podre, tem-se uma intensidade baixa, apenas a negligência. Aí a gente vai para a ameaça de fuzilamento. Intensidade média, terrorismo. Temos então o motim. Intensidade alta, violência revolucionária. Passamos para o massacre, intensidade máxima, genocídio. E termina com fraternização. Intensidade zero, colapso da violência. Essa temporalidade linear contrasta radicalmente com o tempo cíclico dos mitos da realeza tradicional, que é permeada pelos ciclos sazonais, plantio, colheita, rituais, estações.
e pela lógica de morte e renascimento dos reis em um processo de eterno retorno. A revolução no encouraçado é de um tempo irreversível. Não há retorno. Nisso a história é vista como um progresso, especificamente do oprimido ao consciente ao livre. Personagem que se destaca que numa narrativa convencional sobre a fundação do Estado seria o rei. Mas ele aqui não renasce ou outro indivíduo toma seu lugar após a morte. Ele gera uma transformação coletiva e a dessacralização radical do passado. Ou seja, que eu estou falando de passado mítico, não do passado histórico, porque esse é de fato essencial para o pensamento marxista. O ápice não são os czares anteriores, é o presente revolucionário. Não dá para voltar atrás. Depois do motim, não tem renegociação. Depois do massacre, não tem reconciliação. Sistema se autodestrói através da própria lógica. Aqui temos uma cosmologia fundamentalmente moderna, não tradicional, que, não se enganem, é a forma presente de se pensar muito as histórias até hoje. Mas aqui eu levanto o possível paradoxo. Se tudo é determinado, onde fica a agência humana? Marinheiros são agentes conscientes ou instrumentos inconscientes da necessidade histórica? Eisenstein dá a entender que um certo determinismo, uma inevitabilidade da revolução. Nesse sentido, há uma diferença importante em relação a Greber, que demarca que sistemas podem entrar em colapso, mas marca isso enquanto possibilidade, enquanto o cineasta tende a ver nisso uma necessidade imanente. Durante o vídeo todo, eu fiquei relacionando Eisenstein com Greber, e um pouco de Salins, mas no que exatamente eles concordam e discordam. Eisenstein e Greber chegaram nas mesmas conclusões fundamentais sobre o poder, mesmo separados por quase um século. Poder não é uma coisa que alguém tem, é relação que se cria através do conflito. Não dá para pensar o poder como uma substância estática, mas como uma relação dinâmica. No filme, oficiais só são poderosos enquanto marinheiros reconhecem a autoridade deles. Greber mostra que essa tensão governante e povo é estrutural, não acidental. Eisenstein provavelmente concordaria com essa visão. Economia política é sobre reciprocidade, não exploração pura. Quando oficiais param de oferecer o mínimo, comida decente, reduzindo tudo a pura coerção, o sistema colapsa. Não é que eles extraem menos, é que param de dar qualquer contrapartida. Exploração só funciona quando disfarçada de troca. A dominação nunca é extração pura, mas uma forma perversa de reciprocidade. Sistema funciona enquanto oferece contrapartidas mínimas. Proteção, ordem, identidade. Violência sempre escala e tem lógica própria, performativa, não apenas instrumental. Massacre não é só repressão e eliminação de oposição, é demonstração de poder soberano, um ritual de afirmação. Violência performa a realidade que pretende controlar e sempre cria mais contradições. Mas tem alguns pontos importantes de discordância. Eisenstein pensa a revolução como necessidade histórica. Se contradições materiais estão maduras, revolução vai acontecer. Greber mostra que é possibilidade, não certeza. História bagunçada, cheia de acaso, possibilidades não realizadas e sem garantias. O cineasta acredita que a soberania pode ser eliminada através de consciência revolucionária, como uma seta que é disparada rumo à emancipação final. O antropólogo analisa que é quase impossível de eliminar a soberania. Sempre retoma em nova forma, geralmente mais concentrada e naturalizada pelas pessoas. O russo usa progresso linear teleológico. História tem direção, objetivo claro. O estadunidense mostra ciclo sem fim determinado, como uma espiral. Há uma transformação sem teleologia. Assistir esse filme, e lendo em paralelo algumas das obras do Greber, me fez pensar sobre qual perspectiva do mundo eu estou mais próximo. Talvez por posicionamento político, profissional ou mesmo temporal, Greber foi meu contemporâneo antes da morte prematura, fico mais próximo do antropólogo, sobretudo na parte de um certo ceticismo sobre a inevitabilidade da revolução. Eu falo isso a partir de um lugar de desencanto que não vejo como estando necessariamente na mesma posição que o lugar da maturidade. Espero, no entanto, que não seja apenas eu aceitando comer carne cheia de vermes.